Graça e paz, queridos irmãos, meus amigos e amigas, todos que estão conosco nesse projeto abençoado de lermos toda a Bíblia, as Santas Escrituras, nesse ano de 2025, de Gênesis Apocalipse, né? Vamos hoje iniciarmos a leitura de 1 Reis, o sexto livro histórico, onde o seu autor não é declarado, irmãos, né? Não tem um autor declarado. Muitos sugerem que foi escrito por Jeremias. A data vem de 970 a.C. a 850 a.C., contendo 22 capítulos. Nós vamos ver aqui, né, a história dos reis de Israel, amém? Onde, né, os principais personagens, né, desse livro histórico vai ser Salomão, Elias, Acabe, Jezabel, Jeroboão, Adonias, Batseba, Natã, profeta Natã, amém? Né, vamos ver alguns acontecimentos, como a morte do rei Davi, o reinado do rei Salomão, haverá a construção do templo, visita da rainha de Sabá, divisão do reino, profeta Elias, Eliseu, o culto a Baal, a arca da aliança na casa de Obed-edom, a construção do palácio, obra de Salomão, além da apostasia de Salomão, irmãos, né? Nós vamos ver aí, né, que o reino foi dividido, reino do norte, reino do sul, onde no reino do norte, Israel, né, teve como capital Samaria, e no reino do sul a capital foi Jerusalém, amém? Onde em Jerusalém, no reino do sul, as tribos foram as tribos de Judá e Benjamim, que, né, se situaram nessa região. E no reino do norte, Israel, né, nós vamos ver as outras tribos, né? Rubem, Simeão, Dan, Naphtali, Gad, Asser, Isacar, Zebulão, Manassés e Efraim, né? As tribos que ficaram no reino do norte, amém? Então nós vamos aí fazer a leitura do primeiro capítulo. Nós vamos ler o capítulo 1, 2 e 3, que fala sobre a velhice de Davi. Capítulo 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vezes, porém não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, o nosso senhor, uma moça virgem que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisaque, sunamita, e trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei e o servia. Porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel. E convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que o nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai e entra ao rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Porque, pois, reina Adonias, eis que estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. Entrou Betseba ao rei na recâmara
E o rei era muito velho, e Abisaque, a sunamita, servia ao rei. E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei, meu senhor, tu não o sabes. E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: eis ali está o profeta Natã. Entrou à presença do rei e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: ó rei, meu senhor, dissestes tu, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas, e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os capitães do exército, e Abiatar, o sacerdote, eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo que quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E respondeu o rei Davi, disse: chamai-me a Betseba, e ela entrou à presença do rei, e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, e em meu lugar assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. E disse o rei a Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E entraram à presença do rei. E o rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula, que é minha, e fazei-o descer a Gioim. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungir o rei sobre Israel. Então tocarias a trombeta, ali ungirão rei sobre Israel, então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém. Assim diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor, como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, sacerdote, Natã, profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão a mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, sacerdote, tomou o vaso do azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas e alegravam-se com grande alegria, de maneira que, com seu clamor, a terra retiniu. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, disse a Adonias: entra, porque és homem valente, e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: certamente nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada,
e aos creteus e aos peleteus, e o fizeram montar a mula do rei. E Zadok, sacerdote, e Natã, profeta, ungiram o rei em Giom, e dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino. Também os servos do rei vieram abençoar nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos ouvissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão, levantou-se, foi e pegou das pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que não matará a seu servo a espada. E disse Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: vai para a tua casa. Capítulo 2. Davi dá conselhos a Salomão e morre. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, de ser homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou em paz, derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto, que tinha nos lombos, e nos seus sapatos, que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de beneficência, estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois é homem sábio, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Foram os dias que Davi reinou sobre Israel, 40 anos, 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simei. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão, e disse ela: de paz é a tua vinda? E ele disse: é de paz. Então disse ele: uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: fala. Disse, pois, ele: bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não a rejeiteis. E ela lhe disse: fala. E ele disse: peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele te não rejeitará, que me dê por mulher Abisaque, a sunamita. E disse Betseba: bem, eu falarei por ti ao rei.
Assim veio Betseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: só uma pequena petição te faço, não a rejeites. E o rei lhe disse: pede minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse: desse Abisaque, a Sulamita, Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que pedes a Abisaque, a Sulamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou, me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito caso, como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E Abiatar, o sacerdote, disse o rei para Anatote: vai para os teus campos, porque és homem digno de morte, porém hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Envia a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado, seguindo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou das pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o para que tires de mim e da minha casa, da casa de meu pai, o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe, sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas a Davi e a sua semente, e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todos sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele, e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma nem para outra parte, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cédron, saibas de certo que morrerás, e o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como tem dito o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aques, filho de Maacá, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou e abordou o seu jumento e foi a Gate, para Aques, a buscar a seus servos. Assim foi Simei e trouxe seus servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e tinha já voltado. Então enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma e outra parte, sabe de certo que morrerás. E tu me dissestes: boa é essa palavra que ouvi. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandado que
te mandei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e deu sobre ele e morreu, e assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Capítulo 3, Salomão casa com a filha de Faraó. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. E teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pedistes te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós, ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho e o teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho e o meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho e o teu filho e o morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho e o meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo
e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém, a outra dizia: nem teu, nem meu seja, divide-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel viu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós aqui adentramos aqui e lemos, o sexto livro histórico, é o de 1 Reis, onde nós começamos aqui, a ver sobre, a velhice de Davi, Salomão, que foi constituído rei, não deixando que Adonias, o rei Davi não deixando que Adonias se elegesse rei por si mesmo, E nós vemos também aí, o que sucedeu depois a Adonias, a Joabe e a Simei, que foram mortos segundo a vontade, do rei Davi, que deixou nas mãos de Salomão fazer todo este juízo. Amém, irmãos? E nós vamos ver também como Deus abençoou a Salomão com sabedoria e com riquezas diante do seu pedido, que ele fez ao Senhor de ter entendimento, sabedoria para governar o seu povo. E Deus, além da sabedoria, do entendimento, ele deu riquezas para ele, E o seu primeiro juízo que fez entre duas mulheres. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais esta bênção e vitória que nós tivemos no dia de hoje, onde nós vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Inclina a tua cabeça, eleva os teus olhos perante ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido, Deus amado, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus dos patriarcas de Israel, e Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem nós temos uma viva esperança de novos céus e uma nova terra, onde nesses, ó Pai querido, Deus amado, habitará a tua justiça e o teu amor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos a vitória, Senhor, diante de toda oposição, diante de todo mal, problema, dificuldade, diante daquilo que se colocar como impedimento em nossas vidas, nós declaramos a vitória em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, porque em todas as coisas, para nós que tememos ao Senhor, para nós que cremos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores, Senhor, e tudo podemos em Ti, que nos fortalece, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor, meu Pai. E nós cremos, Senhor, meu Deus, que o Senhor está no controle, está na direção de todas as coisas em nossas vidas, desde o primeiro momento que eu te aceitei e nós te aceitamos, todos aqueles que confessaram o Seu nome como Senhor e Salvador das suas vidas, Jesus Cristo Senhor, nós somos pessoas compradas pelo teu sangue precioso, Senhor, e feitos primícias para o Senhor nosso Deus, reis e sacerdotes, nação santa, raça eleita, propriedade exclusiva do Senhor, meu Pai. E ninguém há, Pai querido, Deus amado, que possa nos tirar das tuas mãos, e operando o Senhor, ninguém impedirá, Senhor. Seja feita a tua vontade, seja feito o teu querer sobre as nossas vidas, a tua obra, a qual tu começastes desde o primeiro momento que nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, tua obra salvífica, regeneradora, de cura, de libertação, que esta obra possa ser concluída para a honra e glória do teu santo nome, Senhor, que o Senhor possa guardar o nosso depósito até que Jesus Cristo venha e que o Senhor venha nos confortar, nos guardando do maligno, porque fiel é o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos diante dos principados, potestades, domínio, poderes e nome, que só o Senhor é Deus, meu Pai. Jesus Cristo é o Senhor, e nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, Senhor. É somente em nome de Jesus que nós temos a remissão dos nossos pecados, pelo arrependimento,
Nós temos, Senhor, nosso nome escrito no livro da vida, somos participantes das promessas de Abraão, fomos feitos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. É somente em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que nós temos, Senhor, o batismo com o Espírito Santo, salvação, vida e vida com abundância, Senhor. É em nome de Jesus que nós te agradecemos e te pedimos todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu querido, minha querida. Eu sou o pastor Giovanni. Que Jesus te abençoe, que Jesus continue te dando graça, vida e vida com abundância. Que o Senhor continue te fortalecendo na fé que há no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, amém? E nem outro nome há dentre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. É somente em nome de Jesus, irmãos, né? Não é no nome de Pedro, é no nome de Maria, não é em outro nome, não, é somente no nome de Jesus que nós temos a salvação e precisamos confessar este nome como Senhor e Salvador da nossa vida, para que Ele possa ter legalidade sobre mim, sobre você, para operar a sua obra de salvação, de libertação, porque senão, você continuará, no jugo do inimigo, no jugo do adversário, nas mãos de Satanás, que opera e é o governante desse sistema mundano que nós vivemos, amém? Quando nós reconhecemos Jesus, a nossa vida começa a pertencer a Ele, Então, a partir daí, o inimigo cai por terra sobre a minha e sobre a tua vida. Então, que Jesus te abençoe, ilumine os olhos do seu entendimento, dê no seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, para que você possa entender estas coisas do Senhor, amém? Que Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir.